Olá, estou aqui hoje para conversar sobre um tema que vocês pediram, que é como saber que o comportamento mudou. Acho que precisamos começar essa conversa de novo falando o que é comportamento. Nós adotamos no nosso livro uma definição com um foco mais cognitivista, por assim dizer, da linha da psicologia, dizendo que comportamentos alimentares são ações e condutas com relação ao comer, mas regidos por uma série de cognições, que são o nosso sistema de crenças, de conhecimento, de interpretação dos dados, de valores da vida e sentimentos. Então nós ficamos olhando, muitas vezes mais para as ações, como comemos, com quem, quando, onde, como comportamentos alimentares observáveis, por assim dizer, ou registráveis, mas eles estão ligados a afetos, então, e cognições. Numa linha mais behaviorista, do behaviorismo radical de Skinner, nessa linha da psicologia, tudo é comportamento. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças com relação à comida também são comportamentos. Mas eles não são visualizáveis, né? E aí nós só podemos conhecê-los por comportamentos verbais, por aquilo que as pessoas acabam expressando pra gente. Então, como saber que o comportamento muda, né? Uma das questões óbvias, pensando aqui, é aquilo que o paciente nos conta. Tá? E na abordagem da nutrição comportamental, nós recebemos muitas vezes nos nossos consultórios pessoas com demandas diferentes daquilo que poderíamos pensar que é o clássico, né, da busca pelo nutricionista para fazer dieta. Tá? Eu recebo muitos pacientes com uma demanda que eu não aguento mais sofrer por causa da comida. A minha relação com a comida é horrorosa. Eu penso em comida o tempo inteiro. Eu sinto culpa o tempo inteiro. Tá? E aí, como é que nós vamos trabalhar essa relação com a comida? Tá? Usando exatamente os modelos, as teorias, as estratégias que nós abraçamos e que ensinamos nos nossos cursos. Desde o aconselhamento nutricional, a entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, comer intuitivo, mindful eating, para sim trabalhar esses sentimentos e esse relacionamento com a comida, que é sim trabalho do nutricionista, quando as crenças, os sentimentos e os pensamentos se relacionam à comida, nós podemos sim trabalhar isso com os nossos pacientes, desde que a gente saiba trabalhar, né? O que a gente não vai trabalhar é aquilo que pode estar subjacente a isso, né? Se na verdade a minha questão de muita culpa com a comida tem a ver com alguma outra história psicológica pesada lá atrás, de relacionamento, de abuso, etc., não nos compete trabalhar isso. Se eu tô tendo um comer emocional porque eu tô vivendo um problema grande no trabalho, no casamento, tô deprimido, não nos compete trabalhar esse antecedente, né, ou essa situação que tá acontecendo. Mas as sensações, os sentimentos, as crenças com a comida, sim. E aí, como eu sei que isso mudou? Quando o paciente fala pra mim. Tá? E por isso que essa consulta é tão diferente e envolve as habilidades do aconselhamento nutricional, habilidades interpessoais e habilidades de comunicação. E aí quando esse paciente diz, nossa, eu tô pensando menos em comida, eu tô me preocupando menos com isso, eu tô conseguindo comer com mais tranquilidade e prazer, nós temos aí uma medida de mudança. E é por isso que a gente fala o tempo inteiro que peso não é um comportamento, né? Porque esse é o paciente clássico que não faz a menor diferença a gente ficar pesando ou não pesando, né? Que é um paciente que não precisa necessariamente ser avaliado antropometricamente ou em termos de exames clínicos, a não ser que ele também traga uma demanda associada. Isso para falar, então, né, dessa busca, né, por uma coisa mais relacionada a sentimentos e cognições.
Mas e se eu estou falando de comportamentos, aspas, mais práticos, né? Essas ações e condutas relacionadas à comida, né? Nós precisamos ver quais são os comportamentos habituais e quais são os comportamentos que o paciente deseja mudar, né? Ou que merecem, por alguma razão, né? Seja por demanda clínica ou por demanda do próprio paciente, mudança, né? Nesse sentido, né, é difícil achar um nome próprio, mas é complicado chamar até de comportamento disfuncional. Porque se ele está ali na vida do paciente, pode ser que ele tenha alguma função, né? Mesmo que ela tenha também consequências complicadas, né? Tudo que fazemos com a comida é comportamento. Então, tomar cuidado também com a linguagem, porque não faz sentido dizer que nós vamos tratar o comportamento. Tá? Nós podemos fazer um trabalho de mudança dos comportamentos que não estão ajustados às consequências que o paciente deseja ou aos resultados de saúde também aí desejáveis para esse paciente. E aí nós precisamos, então, identificar estes comportamentos, tá? E monitorá-los. Daí o trabalho com metas, né? Que é, então, uma ferramenta tanto da entrevista motivacional, como da terapia cognitivo-comportamental, como é até uma estratégia também de coaching. Existem diversas maneiras de se monitorar comportamentos, como o diário alimentar, que é o nosso queridinho, a gente fala aqui bastante dele. Se eu monitoro comportamentos, eu posso saber exatamente como eles estão acontecendo. E se eu traço metas, eu posso avaliar se o comportamento mudou. Se eu venho aqui com um comportamento, eu quero comer menos doces, não é possível entrar num lugar comum daqueles que muitas vezes as pessoas falam, então coma só um no final de semana. Você não sabe nem de onde você está partindo. É preciso saber qual é a linha de base. Quantos doces o seu paciente come por semana? É preciso primeiro avaliar isso. E por isso a monitoração ela é importante até para a gente conhecer melhor o cenário. E daí a gente pode pensar em metas. Em metas, né, conforme o acrônimo até, né, realistas, temporizáveis, de sentido para o paciente e que possam, inclusive, ser mensuradas. Então, quando eu tenho esse monitoramento, né, esse registro e um acompanhamento do paciente, eu posso saber que isso mudou. E muitas vezes até os pacientes não se dão conta disso, né? Dizendo, não melhorei em nada, parece que não mudou. E quando você tem o histórico desses registros, é possível apontar muitas vezes, não, mudou sim, né? Ainda como muito doce. Mas você comia mais de 10, 15 porções por semana quando você começou. E olha agora qual é a média que nós temos. Isso é uma medida de mudança. Percebe então que nós podemos ter, por relatos verbais, medidas de mudança de comportamento, quando consideramos os sentimentos e as cognições também dessa forma, e também para as ações e para as condutas. E é por isso que vale a pena estudar mais a abordagem da nutrição comportamental. Continua aqui com a gente. Até uma próxima!